Então, galera, nesse vídeo vamos falar sobre espelho plano. Bora pro vídeo! Então, galera, o espelho plano é aquele em que a superfície de reflexão é totalmente plana. Então, nós temos que estudar primeiramente um fenômeno óptico chamado reflexão da luz, tudo bem? Os espelhos geralmente são feitos de uma superfície metálica bem polida. É comum usar em uma placa de vidro onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma de suas faces, tornando a outra, um espelho, uma superfície refletora, capaz de refletir os raios luminosos. Então, o que vem a ser reflexão primeiramente, né, pessoal? A reflexão é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide numa superfície de separação entre dois meios e retorna ao meio de origem, né? Se fosse o som, seria eco, tudo bem, pessoal? Agora, como é luz, é apenas chamado de reflexão da luz. Nós temos aqui a reflexão regular, onde ela acontece certinho, a superfície exatamente plana, polida, né? Permite que isso aconteça. Agora, numa superfície irregular, nós teremos a reflexão difusa, né? Difusa ou irregular. Leis da reflexão, pessoal. A primeira lei é que é normal que essa reta perpendicular à superfície refletora, no caso ao espelho plano, recebe esse nome normal porque é sinônimo de ortogonal, perpendicular, transversal, 90 graus. Então, ser normal a alguma coisa é ser perpendicular a alguma coisa. Então, a reta normal é sempre perpendicular ao espelho, à superfície refletora. O raio incidente anormal e o raio refletido são coplanares. O que isso significa? É a lei que permite que eu faça o desenho num plano, no papel, como está aqui no meu slide. Nós temos ali, o raio incidente anormal e o raio refletido pertencentes ao mesmo plano. A segunda lei, pessoal, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Sempre, o ângulo de incidência é entre o raio incidente e anormal. O ângulo de reflexão é entre o raio refletido e anormal. Esses ângulos são sempre iguais na reflexão. Agora o campo de visão, pessoal, coloquei aqui em cima, o campo de visão, Como é que você enxerga a imagem, o campo visual? Seria a região que você consegue enxergar dentro de um espelho. Então nós temos ali a projeção da imagem do objeto P, eu coloquei pelinha na imagem pelinha, e nós conseguimos ver essa imagem dentro do espelho. Esse lado dentro do espelho eu vou chamar de lado virtual. Esse lado fora do espelho, onde nós vivemos, lado real. Virtual vai ser negativo e real vai ser positivo. Então você projeta a imagem desse objeto dentro do espelho com a mesma distância, Essa é uma característica do espelho plano. Distância do objeto para o espelho é a mesma da imagem para o espelho, sempre, tá? Você projeta a imagem lá dentro no seu desenho e traça os raios até essa imagem. Então nós temos ali o campo visual, a região que eu consigo enxergar dentro do espelho. Logicamente isso é formado pelos raios que esse objeto reflete, manda para o espelho, reflete no espelho e chega até a minha vista. Vamos lá, imagem no espelho plano, pessoal. A imagem é dentro do espelho. Nós chamamos esse lado de lado virtual, já falei com vocês, Então o lado opaco é indicado por essa rachura aí, Nós temos ali, esses espelhinhos seriam dentro do espelho, tudo bem? A face não refletora. E a face refletora tá aqui, voltado para o lado real, onde nós existimos. Eu costumo dizer, o que tem dentro do espelho? Nada. Mas a imagem está lá dentro. Esse lado eu chamo de lado virtual. A imagem, esse lado não existe, mas a imagem está lá dentro. Então, o lado virtual chamaremos, colocaremos um sinal negativo. Então, tudo que é virtual vai passar a ser negativo para a gente. E o lado real, nós temos as distâncias, positivas. Então, como se o espelho fosse o zero, lado virtual negativo, lado real positivo, tudo bem? Essa imagem dentro do espelho, primeira característica, Imagem virtual, tudo bem, pessoal? Sempre do mesmo tamanho que o objeto. Ah, mas se eu me afastar, a minha imagem diminui. Em relação à distância, você também diminuiu em relação ao espelho, devido à distância. O seu tamanho é sempre igual ao tamanho da imagem. A mesma distância do objeto para o espelho é a da imagem para o espelho, sempre a mesma distância, tá? Então essa imagem ela é virtual, mesmo tamanho, uma imagem direita. Então, se o objeto tem a cabeça para cima, a imagem também vai ter a cabeça para cima. Não inverte que nem em câmera escura não, tá, pessoal? O contrário de invertido é direita, tá? Então, virtual, direita, mesmo tamanho. Agora também ocorre a inversão de lateralidade. Nós chamamos isso de imagem com lateralidade invertida ou imagem enantiomorfa. Enantiomorfismo é um nome bonito para inversão de lateralidade. Translação de um espelho plano, pessoal. Nós vamos transladar. O que seria transladar? Andar com ele para o lado. Então, primeiramente,
espelho na posição 1. Olha para cá primeiro. Nós temos o objeto P, uma distância D do espelho na posição 1. E a sua imagem P', né? Mesma distância do objeto para o espelho, imagem para o espelho. Tudo bem, galera? Agora eu vou andar com o espelho uma distância X. Eu vou andar com o espelho da posição 1 para a posição 2. Então a nova distância entre objeto e espelho passou a ser D mais X. É a mesma coisa para a imagem, para o espelho, né? D mais X também. Então temos a imagem aqui P, duas linhas, tá? D mais X, né? Objeto para o espelho. D mais X da imagem para o espelho na posição 2. Agora vamos determinar a distância do objeto para o espelho na posição 2. Vamos lá. Bom, nós temos aqui D mais X, né? Aqui embaixo, bem fácil você deduzir. Do objeto até a imagem na posição 2. D mais X, que é 2D mais 2X, tudo bem? Agora, se eu pensar aqui em cima, a imagem, ela se deslocou de P' para P duas linhas. O quanto a imagem se deslocou em relação ao objeto que permaneceu parado, eu vou chamar de Dzão. Então, essa distância do objeto até a imagem na posição 2, eu também posso chamar de 2D mais Dzão. Então, eu vou igualar, pessoal, 2D mais Dzão a 2D mais 2X. Cortando 2D com 2D, o Dzão, quanto a imagem se deslocou em relação ao objeto, vai ser igual a 2x. Opa, x não foi aquilo que o espelho andou? Então, se o espelho se desloca x, a imagem em relação ao objeto vai se deslocar Dzão, que é igual a 2x. Se desloca o dobro. Então, bota isso na sua cabeça. Se o espelho se deslocou x em relação ao objeto, a imagem se desloca 2x em relação ao mesmo objeto. Então, pensa você parado em relação... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui o espelho. Tudo bem? O objeto se aproxima x do meu espelho. A imagem se aproxima, x do espelho também. Agora, a imagem em relação ao objeto. Vamos pegar aí velocidade relativa, pessoal. Relativo. Objeto em relação ao espelho. Ele andou x para a esquerda, a imagem andou x para a direita. Um em relação ao outro, a distância diminuiu de 2x. Correto? Nós temos aí a aproximação de imagem para objeto, o dobro. Então, o que acontece do espelho para o objeto, acontece o dobro da imagem para o objeto. Então, pensa na velocidade. Vamos lá. Nós temos um objeto se aproximando com a velocidade v do espelho. A imagem também se aproxima com a velocidade v. Vamos colocar aí valores, né? Eu me aproximo do espelho a 1 metro por segundo. Me aproximo do espelho a 1 metro por segundo. O que a imagem faz? Também se aproxima do espelho a 1 metro por segundo. Agora, eu, em relação à minha imagem, tudo bem, pessoal? Eu, em relação à minha imagem, eu vou com 1 metro por segundo, a imagem vem com 1 metro por segundo. A nossa taxa de aproximação relativa é de 2 metros por segundo. Então, a imagem em relação ao objeto vai andar o dobro da velocidade do objeto em relação ao espelho. Olha que questão bacana que eu coloquei para vocês, pessoal. Nós temos aí um patinador, né? Andando a 10 metros por segundo, e o espelho se movendo em cima de um skate também a 8 metros por segundo. Então, em relação à estrada, objeto 10 metros por segundo, espelho 8 metros por segundo. Qual será a velocidade do patinador em relação à sua imagem, pessoal? Vamos lá. Qual é a taxa de aproximação do patinador para o espelho? Velocidade relativa em mesmo sentido você subtrai. Então, 10 metros por segundo menos 8 metros por segundo, nós temos ali uma taxa de aproximação do patinador para o espelho de 2 metros por segundo. Ah, então o objeto se aproxima do espelho a 2 metros por segundo. A imagem se aproxima do espelho também a 2 metros por segundo. Então nós temos 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo vai ser a velocidade de aproximação da imagem para o patinador. Agora a velocidade da imagem em relação à estrada, pessoal. Vamos lá. A imagem se aproxima do espelho a 2 metros por segundo. E esse espelho está andando a 8 metros por segundo em relação à estrada. Então nós temos 8 metros por segundo para a direita e nós temos 2 metros por segundo de taxa de aproximação da imagem em relação ao espelho, lembra? Então 8 menos 2, 6 metros por segundo. Então a imagem ela é carregada pelo espelho, que está se movendo a 8 metros por segundo. Então a imagem, bota isso na cabeça, a imagem está dentro do espelho a 8 metros por segundo em relação à estrada. E ela se aproxima desse mesmo espelho a 2 metros por segundo. Então, em relação à estrada, a imagem está se movendo a 6 metros por segundo.
Rotação de um espelho plano, galera, vamos lá. Bom, nós temos o espelho aqui na posição 1. Espelho na posição 1. Raio incidente, raio refletido, né? Ângulo alfa, tudo bem, pessoal? E eu vou girar esse espelho de um ângulo θ, tá aqui, ó, ângulo θ, tudo bem? Vamos pegar esse exemplo aqui, ângulo θ. Girei o espelho para a posição 2, tudo bem? Girei de um ângulo θ. Olha o raio incidente, olha, pessoal, o que acontece com o raio incidente? Nós teremos ali um desvio desse raio refletido, né? O quanto esse raio refletido se desviou é um ângulo em função do quanto eu girei o espelho. Existe uma relação. Eu vou demonstrar para vocês, ó. Primeiro eu vou pegar aqui o desvio, eu chamei de delta. O desvio eu chamei de delta. Esse triângulo aqui, pessoal, ó, tem esses dois catetos aqui, esses dois lados, né? Vou colocar assim, esses dois lados pontilhados, esse aqui, e essa base aqui, cheia, né? Vermelha aqui, que seria o raio incidente no segundo espelho. O espelho na posição 2, perdão. Bom, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então, delta mais 2α mais 2β tem que dar 180. Então, delta mais 2α mais 2β, 180. Botando tudo em função de delta, né? Vai dar 180 menos 2α menos 2β. Tudo bem? Agora, esse outro triângulo aqui, ó, que eu tenho lados cheios, tá de azul, tudo bem? E esse outro lado aqui, que seria meu raio incidente no espelho na posição 2. Esse triângulo aqui, ó. O triângulo CBA. Tudo bem? Vértice CBA. Bom, galera, θ, que é o ângulo que o espelho girou, da posição 1 para a posição 2, mais 90 menos α, mais 2α, mais β, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180, tudo bem? Então, θ mais 90 menos α, mais 2α, mais β tem que dar 180. Vamos lá. θ mais 90 menos α, mais 2α, mais β igual a 180. Galera, isolando θ, 180 menos 90 menos α, mais 2α. Esse menos α mais 2α vai dar α, correto? Passando para o outro lado, menos α, menos β. Então, 180 menos 90, 90. Menos α mais 2α, α positivo. Passou para o outro lado, menos α. Beta positivo, menos beta. Então, galera, 90 menos α menos beta é metade de 180 menos 2α menos 2β. Então, o delta é o dobro de θ. Delta é o ângulo que o raio refletido girou. E θ é o ângulo que o espelho girou. Então, o raio refletido vai girar sempre o dobro em relação ao que o espelho girou. Tudo bem, pessoal? Então, se eu girar o espelho de um ângulo θ, o raio refletido vai girar 2θ. A associação de espelhos planos, pessoal, quando você coloca um lado refletor de um espelho de frente para o outro lado refletor de um espelho, nós temos aí uma associação de espelhos planos. Então, olha só, repara que eu consigo multiplicar a minha imagem. Isso é em função do ângulo existente entre os espelhos, né? Nós temos a imagem de um, repara aqui, a imagem de um servindo a imagem do espelho E1. Nós temos o objeto P, B1 é a primeira imagem, tá, no espelho E1. Essa imagem vai servir de objeto para o espelho 2. Um objeto virtual, que está dentro do espelho 1, né? Então, o ângulo de inclinação entre esses espelhos vai determinar o número de imagens formadas, né? Porque as imagens ficam dentro de uma circunferência. Dentro de uma circunferência, o ângulo total é 360 graus. Então, vamos lá. Nós temos ali um ângulo total, coloquei um exemplo, né, de 60 graus de um espelho para o outro. Se é 60 graus, pessoal, nós temos aí 360 dividido por 60. 6, tudo bem? Mas se você contar, eu tenho 5 objetos. Objeto 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que descontar o meu objeto. Então a equação é muito simples. Vai ser 360 dividido pelo ângulo de inclinação entre os espelhos, tá? 360 dividido por 60, lembra? 6 menos 1, porque eu desconto o objeto. Eu terei 5 imagens nessa minha associação de espelhos. Isso aí foi muito utilizado, pessoal, no cinema, e é utilizado por mágicos até hoje em dia, né? Em efeitos, né, de imagem. Isso aí é muito utilizado para gravação, né, de filmes, novelas, etc. Então nós temos aí uma associação de espelhos para um objeto. Toma cuidado com isso, tá? Essa equação é para um objeto. Então existem aquelas questões, 3 bailarinas, eu queria filmar uma imagem com 5 índios, mas eu só tinha 2, cuidado. Você tem que sempre fazer a conta para um único objeto.
Então, se você tiver aí 3 atores, você pensa em um ator, quantas imagens ele pode produzir. E os outros atores, né, vão multiplicar esse número de imagens. Bom, espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima.